Muito bom dia, amigo internauta que se conecta no site Folha de Maués. Na manhã deste 25 de junho de 2020, nossa equipe, eu peço desculpas aos nossos internautas em razão de que não estou usando máscara nesse momento. Hoje é um dia muito especial para a terra do Guaraná, Maués. Hoje o município completa 187 anos de fundação, né? Então é uma ocasião bastante especial para nós que somos de Maués, para mim que nasci aqui, para você, amigo internauta mauéense que está acompanhando o nosso trabalho na manhã deste dia 25, em qualquer lugar aqui do Brasil, da Amazônia e do mundo, né? Muito bom dia para você. Obrigado pela tua participação, pela tua interação conosco. Você que nesse momento começa a acessar o site Folha de Maués. É um prazer, é sempre bom contar com tua participação, com tua credibilidade, dado ao nosso trabalho. E hoje, exatamente, 25 de junho, é comemorado os 187 anos de elevação de Maués à categoria de município. Nós estamos aqui na praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que é o local onde surgiu o município de Maués, né? Então é importante nós contarmos um pouco para você, amigo internauta, dessa história, desse passado. Para você que está aí nesse momento, começou a acessar o site Folha de Maués, muito bom dia, muito obrigado aí pela participação. E hoje o clima está agradável aqui na terra do Guaraná. O tempo vai ficar em média a mínima de 24 e a máxima de 32 graus. Charles, vou mostrar um pouquinho a Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, principal praça, berço de origem do município de Maués, né? Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui o obelisco municipal, para você que está longe, para você que está em qualquer lugar aqui da Amazônia, do Amazonas em particular, da Amazônia, do Brasil e do mundo, a você de Maués, com imagens aí de Charles Mota, reportagem de Alcinei Pimentel. Nós estamos aqui nesse dia 25, prestando nossas homenagens, nosso carinho a esse maravilhoso município, um dos mais importantes municípios do estado do Amazonas, sem desmerecer os demais municípios do nosso estado, que contribuem com o progresso desse grande Vale Verde amazonense. Então nós estamos aí levando as homenagens, inclusive você pode acompanhar aqui pelo site Folha de Maués, os conterrâneos nossos. Nós estamos editando vídeo das pessoas que estão morando no Rio de Janeiro, São Paulo, na capital amazonense, em outras cidades aqui do Amazonas. Estamos aproveitando para veicular vídeos de homenagem desses mauéenses que estão longe, mas que têm saudades desse maravilhoso município que nos serviu de berço. E hoje, no dia 25, a gente comemora os 187 anos de elevação à categoria de cidade. Vou mostrar um pouquinho aqui, Charles, o Rio Maués-Açu. Nós estamos aqui na Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nosso bom dia a todos vocês, né, que estão conectados conosco. Aqui o belo Rio Maués-Açu, lá em frente à Ilha das Conversas, né, que fica em frente à cidade. Charles está mostrando para você essas belas imagens na manhã deste dia 25 de junho, dia em que Maués comemora 187 anos de elevação à categoria de município. É sempre importante nós levarmos... Hoje é um dia especial, hoje o Folha de Maués não está percorrendo a cidade, ele vai homenagear, está aproveitando esse dia só para homenagear o nosso município, homenagear as pessoas aqui da nossa cidade, porque elas são responsáveis, essas pessoas, os moradores, nós moradores somos responsáveis pelo progresso desse município, pelo engrandecimento do nosso município. É muito importante nós prestarmos nossas homenagens ao nosso querido município de Maués. Então, para você que está acompanhando, eu estou aqui na Praça da Matriz, mais uma vez, no centro da capital do Guaraná, a 267 quilômetros em linha reta de Manaus e a 356 quilômetros via fluvial. Maués ela tem 63.905 habitantes, segundo a estimativa do IBGE 2019. Né? Estamos aguardando o censo que vai novamente recontar a população do nosso município. E vamos contar um pouquinho para você que está acompanhando nesse momento, acessando, você pode interagir conosco. Vamos contar um pouquinho da história do nosso município, né? Para você que Alcinei Pimentel, que sou graduado em letras,
pesquisador aqui da história do município, aproveito a oportunidade para contar um pedacinho dessa história maravilhosa desse município, né? É um dos 4 municípios mais antigos do estado do Amazonas. Então, o município de Maués, ele surgiu no século XVII, com o nome de Aldeia de Maguazes. Isso é na segunda metade do século XVII. Foi fundado pelos padres jesuítas portugueses, no aldeamento, provavelmente da etnia Maué, porque no rio Maués-Açu havia muitas etnias indígenas, como os Ubuquarés, os Mutaiús, os Maués e outras tantas etnias que existiam ao longo da margem direita, onde está a cidade, e a margem esquerda desse importante rio, afluente de um dos principais braços do Rio Madeira, aqui no leste amazonense. Então, Maués, ao longo de 90 anos, a contar de 1669, quando se deu a primeira notícia da existência da aldeia de Maguazes pelos jesuítas, um frade jesuíta alemão, o frei João Felipe Bettendorf, que era provincial dos jesuítas na Amazônia, ele registra a existência dessa aldeia aqui na região do rio Maués-Açu, onde exatamente está construída hoje a cidade. E também nesse tempo ele registrou o cultivo de uma planta que hoje é o símbolo do município, é o símbolo da cidade, é inspiração para as festas, principalmente o maior evento que é a Festa do Guaraná, as artes, as históricas das lendas e mitos. O Guaraná foi descoberto em 1669 e registrada essa notícia na Europa nesse ano na crônica do frei João Felipe Bettendorf. Jesuítas atuaram aí cerca de 90 anos, a contar de 1669 até 1759. São 90 anos de atuação jesuíta. Felizmente houve aí uns problemas políticos entre a coroa portuguesa e os jesuítas. Consequentemente, os jesuítas, através do decreto, através da Lei Régia de setembro de 1758, jesuítas 59, aliás, foram banidos da Amazônia. Consequentemente, as aldeias fundadas pelos jesuítas, como Maguazes, Maués, como Tupinabarana, Parintins, como Andirazes, que é hoje a raiz remota de Barreirinha, Irurirés, aqui na região da Mundurucanha, foram varridas do mapa. A região ficou abandonada, esquecida, voltando novamente a ser recolonizada. Para você que está acompanhando aí o site Folha de Maués, bom dia. Nós estamos contando trechos da história aqui do município de Maués, a trajetória até chegar na emancipação política. Então aí foram 90 anos de atuação dos jesuítas, a contar de 1669 até 1759. Passando todo esse tempo, no final do século XVII, já por ordem do Conde dos Arcos de Belém, que era o Dom Marcos de Noronha e Brito, governador da Amazônia, conforme os registros históricos, Dom Marcos ordena os capitães do mato, Luiz Pereira da Cruz e José Rodrigues Porto, ou Preto, para se dirigirem até a região da Mundurucanha e assim, consequentemente, restaurar a antiga missão de Maguazes, cujo nome era Uacituba, nome Munduruku, que quer dizer terra grande e terra fértil. Faz jus ao grande território do município de Maués, que anteriormente ele abrangia toda a faixa central da Amazônia, entre o Tapajós e o Rio Madeira. Então, essa região é conhecida como Mundurucanha, então era todo o território anteriormente do município de Maués, até as cabeceiras do rio Mamelos, afluente do Rio Madeira. Então, esses dois capitães do mato, juntamente com os carmelitas, Frei José Álvares das Chagas, esses dois capitães restauraram a antiga missão de Maguazes com o nome de Uacituba, denominando-a Povoação de Nossa Senhora da Conceição de Luzéia, da junção do nome Lu de Luiz, Zé de José acrescido da vogal A, formando Luzéia, que quer dizer lugar luminoso ou cidade luminosa. Isso em 1798. Exatamente aqui nesse lugar, onde foi... Mostra aí, Charles. Exatamente aqui nesse lugar onde
foi construída a igreja matriz e, consequentemente, a matriz primitiva, né? E em 1798 foi construída a primeira matriz de Nossa Senhora da Conceição, feita de palha e barro, pelos carmelitas, o Frei José Álvares das Chagas. Então é exatamente nesse mesmo ano, caríssimos internautas que acompanham nesse momento o site Folha de Maués, nossa equipe está contando a história, a trajetória de Maués até chegar à emancipação política, à sua autonomia. Então aí, exatamente em 1798, com já restaurada, fundada aqui a povoação de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora ficou sendo padroeira, né, da povoação de Eluzéia, que ficava na margem direita do rio Maués, a sua 33 léguas da foz do rio Jamundá, ou Nhamundá, né, que é o rio do limite entre a antiga capitania do Rio Negro e a capitania do Grão-Pará, né? Eram as duas capitanias que existiam aqui na Amazônia. Então, 1798, foi restaurada a antiga missão de Maguazes com o nome de Luzéia. Passando todo esse tempo, Maués recebeu, em 1803, ela foi elevada à categoria de missão, né? Missão, juntamente com a freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Parintins, né? Que fica na margem direita do rio Amazonas, nosso querido vizinho município de Parintins. Passando todo esse tempo, nós registramos também um fato muito importante, a visita do Karl von Bartsch, né? Que ele registrou o cultivo do Guaraná aos arredores da primitiva missão de Maués, Luzéia, né? O cultivo do Guaraná feito pelos indígenas da etnia Sateré-Maué, e consequentemente Mundurucus, né? Que os Mundurucus se juntaram aos Maués em virtude da perseguição ocorrida aí já nos finais do século XVII. Aí nós entramos no século XIX, que foi exatamente 1803, quando Maués recebe a categoria de missão, né? 1819, como eu falei para vocês, estão acompanhando o site Folha de Maués nesse momento, Maués recebe a visita do Karl von Bartsch, que registrou o cultivo do Guaraná. E o próprio presidente da província do Amazonas, Ferreira Pena, ele registra em 1869. Então a gente percebe que o Guaraná foi descoberto em 1669, registrado pelos jesuítas, o padre João Felipe Bettendorf. Mas esse comércio já era intensificado pelos índios da etnia Sateré-Maué ao longo de todo esse processo histórico, né? E exatamente nesse ano de 1819, intenso comércio, né? Mercadores do Mato Grosso, de Cuiabá, do Rio Guaporé, na província do Mato Grosso, vinham pelo Rio Madeira, pelo Alto Rio Madeira, no período de cheia, pegando o Rio Madeira, descendo, entrando no Madeirinha, e já acessando aqui o Urariá, que dá acesso aqui ao Rio Maués-Açu, para comprar as arrobas de Guaraná. Ou também eles vinham adentrando o grande sertão amazônico, vindo de Cuiabá, né, capital da província do Mato Grosso, para comprar arrobas de Guaraná aqui no município de Maués. E o próprio Ferreira Pena, ele registra isso, que foi presidente da província do Amazonas. Tanto é que tem uma rua lá no Ramalho Júnior que é uma homenagem aos cuiabanos que vinham da capital da província do Mato Grosso comprar Guaraná aqui no município de Maués, no Médio Amazonas. Passando todo esse tempo, vamos chegar a um fato muito importante que ocorreu exatamente aqui nessa praça. Foi a invasão da missão de Maués, né, feita pelos indígenas da etnia Sateré-Maué. Uma vez que, segundo os registros informam que os portugueses da época que residiam na antiga missão de Maués pretendiam escravizar esses indígenas. Uma vez sabendo, os Maués invadem em diferentes dias a missão de Maués e promovem uma carnificina, né, aqui, e matam 30 soldados do destacamento militar da antiga missão. E aí a Belém soube dessa notícia, era a capital da província do Pará, no qual o Amazonas, Maués, fazia parte, e enviou uma força provincial que veio apaziguar a situação.
E o Tuxaua Maué Manuel Marques foi pessoalmente a canoa, a remo, no lugar da Barra do Rio Negro, a sede da comarca do Alto Amazonas, dar ciência desse fato que ocorreu aqui, na missão de Maués. 1832 ocorreu esse fato, conforme os registros históricos. Um ano depois, exatamente em 1833, em maio de 1833, houve uma reorganização no território da província do Pará, da província do Grão-Pará. E, consequentemente, o decreto foi baixado decreto 25 de junho de 1833, em mais de 30 artigos. E esse decreto provincial paraense de 1833, no seu artigo 28, ele eleva a categoria de vila e município à antiga missão de Maués. Daí, cria-se o município amazonense de Maués. Então, para você, eu estou aqui com a minha obra, a Memórias do Município de Maués, que é de minha autoria. E nessa obra tem, inclusive para você que está acompanhando, mais uma vez, bom dia para você que está acompanhando. Muito obrigado a você mauense, a você amazonense que está acompanhando nesse momento, nesse dia tão especial para nós de Maués, para você de Maués que está longe, está comemorando os 187 anos do município. E eu tenho aqui o teor do artigo 28, que cria o município de Maués. Vamos ler aqui, abre aspas, a missão de Maués fica ereta em vila, com a denominação de Luzéia, suprimindo o título de missão, compreendendo em seu termo a mesma vila, a de Borba, suprimindo o predicamento de vila e a denominação de Borba, que deve ser substituída pela de Araretama, e as freguesias de Vila Nova da Rainha, que é a atual Parintins hoje, que perde essa denominação, ficando com a de Tupinabarana e Canumã, suprimindo em ambas o título de missão, tendo por limites o Parintins e o Madeira. Secretaria do Governo da Província do Pará, 25 de junho de 1833, José Antônio da Fonseca Lessa, secretário do Governo, retirado aí da obra Fronteira do Amazonas, Epitácio Pessoa, página 254. Então aqui você pode ver, né? Está esse material aqui, o teor do artigo 28 do livro Memórias do Município de Maués, de minha autoria. Então aí, descrevendo essa ata para você, esse artigo, deixa eu voltar aqui novamente, para você que está nos acompanhando. Vamos dar o nosso bom dia aí, Charles, para os nossos internautas, que eu falei muito, e vamos mostrar aqui, Praça da Igreja, vamos dar um bom dia aí para todos os nossos internautas que estão acompanhando, para a gente voltar um pouquinho, só para encerrar essa parte aí da história do nosso município. Vamos dar o nosso bom dia aos nossos internautas, Aurimar Albuquerque, Jânia Paz, parabéns Terra do Guaraná, Elisângela Almeida, Sullivan Marinho, Jovita Aguiar, Elisângela Almeida, parabéns Maués, Alcir Miquiles, parabéns Terra do Guaraná, Jefferson Almeida, Jefferson Carlos Pereira, Alice Leite, Elisângela Almeida mais uma vez, Neia Almeida, Tainá Pantaleão, Elisângela Almeida mais uma vez, quem mais aí, Charlie? Nili Miquiles, Ed Curiama, Edilza Marques, William Fernandes, Socorro Rolim, Médicos Maués Conectados, forte abraço ao jornalista Inácia Caldas, Aurimar Albuquerque, Ivete Medeiros, Nayane Miquiles, Sana Carla, Aldinei Pimentel, Moacir Coide, no Japão, boa noite, Joilson Fernandes, Arildo Mendes, Flávio Versosa, parabéns a nossa grande Maués, Rodolfo Maciel Monteiro, um forte abraço conterrâneo, lá em Goiânia, Lima Batista, Arildo Mendes, muito obrigado. Vamos voltar aqui para cá, Charles, novamente para nós, dando nossas saudações, nosso bom dia aos nossos internautas. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, voltando aí um pouquinho da história do nosso município,
O artigo 28 do Decreto Provincial do Pará, de 25 de junho de 1833, nesse artigo 28, ele outorga a Maués a condição de município e a missão como sede administrativa desse município que recebeu a categoria de vila, né? Então aqui a missão de Maués fica ereta em vila, suprimindo o título de missão. Anteriormente, Maués era uma missão, a partir do decreto de 25 de junho de 1833, da província do Pará, no artigo 28, é suprimido o título de missão e passa a ser vila, sede do recém-criado município, compreendendo na sua jurisdição, compreendendo em seu termo, a vila de Borba, suprimindo o predicamento de vila, que anteriormente Borba era uma vila. Mas aí com a reorganização, a partir desse decreto da província do Pará, que organizou o Pará em 3 comarcas, Grão-Pará, Baixo Amazonas e Alto Amazonas, as vilas que foram criadas anteriormente no período colonial, como Serpa, como Borba e outras, foram rebaixadas a freguesias ou a simples povoados. Então, compreendendo esse seu termo, a mesma vila, a de Borba, suprimindo o predicamento de vila e a denominação de Borba, que deve ser substituída pela de Araretama, e as freguesias de Vila Nova da Rainha, atual Parintins. Então, no território do recém-criado município de Maués, isso lá em 1833, passou a pertencer ao município, tendo a sede a Vila de Luzéia, as freguesias de Araretama, Borba, Vila Nova da Rainha e também Massauari, que é a comunidade que fica bem próximo à sede do município de Boa Vista do Ramos, aqui no Baixo Amazonas, e Canumã, que é um distrito hoje do município de Borba, é bem antigo também, que perde essa dominação, ficando com as de Tupinabarana, que Tupinabarana era Vila Nova da Rainha, passou a ser chamada, a partir do decreto de 1833, no artigo 28, Tupinabarana e Canumã, tendo por limites, né, o Madeira, o Parintins e o Madeira. Ou seja, o Parintins é a Serra de Parintins. Então, o limite do município de Maués, naquele tempo, o município de Luzéia, isso até do período de 1833 até 1852, quando ocorre o primeiro desmembramento para a criação do então município de Parintins. Aí, então, Maués, o território do município de Maués correspondia à Serra de Parintins, pegando a margem esquerda, pegando toda essa faixa do limite entre o Pará e o Amazonas, e a margem direita do rio Madeira até as cabeceiras do rio Mamelos, né, afluente do rio Madeira aqui no estado do Amazonas. Então é uma área muito grande, faz jus a um dos antigos nomes do município, que foi o Acituba, que na língua munduruku quer dizer terra grande, terra fértil. Terra fértil é alusão também à questão do Guaraná, né? Faz essa questão alusiva ao Guaraná, porque aqui o Guaraná é cultivado em abundância, né? E, consequentemente, tornou-se símbolo desse município. Então, esse artigo faz parte do decreto 25 de junho da província do Pará, datado de 1833, que é exatamente o artigo que cria o então município de Maués. Então, depois que Maués recebeu a condição de vila e consequentemente município, a sede administrativa ganhou uma Câmara Municipal, que era formada por 4 vereadores, um presidente e 3 vereadores. Naquela época, no período provincial, no período imperial do Brasil, não existia prefeitura, intendência ou prefeitura como é hoje. Havia câmaras municipais que administravam os municípios, e foi criada aqui, instalada, a Câmara de Luzéia. E aí tem um registro aqui também que vale ressaltar para vocês, já encerrando praticamente, nós contamos toda a trajetória desde do século XVII até a emancipação política para você entender. Aí, em razão da promulgação do decreto paraense, é criado o município de Maués, que passou a administrar toda a região da Mundurucânia e Madeira, ou seja, toda a faixa da margem direita dos rios Amazonas e Madeira. Nessa época, reúne-se também em Luzéia, aqui em Maués, na sede, um colégio eleitoral, um conselho de jurados, além de uma cadeira de primeiras letras, que também foi instalada aqui em Maués, foi instalada em Maués, e outras 2
nas freguesias de Tupinabarana, atual Parintins, e Araretama, Borba e Canumã. Foram instaladas outras 3 cadeiras de primeiras letras dessas freguesias que eram pertencentes ao município de Maués, nesse período. Aí temos aqui o termo judiciário e freguesia ficaram sob o horário de Nossa Senhora da Conceição de Luzéia, e as povoações de Tupinabarana, atual Parintins, Canumã, Massauari e Borba ficaram subordinadas ao município de Luzéia, atual Maués. Antes de receber a categoria de vila, sede de município, a missão de Maués era dependente da vila de Silves, entre os anos de 1798 e 1832. Aí temos um registro aqui do Arthur Reis, de 1934, página 128. Abre aspas, Maués nesse tempo apresentava um progresso crescente, mas antes de ser relevada a condição de vila e município, era uma simples missão dependente da vila de Silves. Então aí com esse decreto da província do Grão-Pará, de 25 de junho de 1833, com mais de 30 artigos, as vilas anteriormente criadas no período colonial do Amazonas, como Silves, como Serpa, como Alvéolos, que hoje é Coari, como Trocano, Borba, foram rebaixadas a povoados, né, ou simples freguesias ligadas a 4 municípios. Nesse tempo aí, 1833, o Amazonas ficou reduzido a 4 municípios, que eram o mais antigo, que era a capital Barcelos, que foi criado em 1755, Tefé, no Alto Solimões, foi criada em 1759, e os municípios de Manaus e Maués, sendo que o município de Manaus foi criado pelo decreto também, 25 de junho de 1833, no artigo 27, e o de Maués no artigo 28. Então aí, esses são trechos da história do nosso município. Então hoje comemoramos, no dia 25 de junho, a elevação de Maués à categoria de município, ou seja, a emancipação política do município de Maués. É quando Maués passa a ser autônomo, passa a ter uma administração própria, ligada à capital da província, na época Belém do Pará, né, e a capital imperial no Rio de Janeiro. E aí vamos chegar lá na divisão, no primeiro desmembramento que ocorreu aqui em Maués, que foi exatamente para a criação do município de Parintins, que foi em 1852, né, que Parintins foi elevada à condição de vila, desmembrada do município de Maués, através da Lei Provincial Amazonense número 2, de 15 de outubro de 1852. Porém, o município só foi instalado em 1853, né? Então, Maués, a partir de 1800, Maués perdeu parte de seu território para a criação do então município de Parintins. Chegando em 1896, é onde eu quero chegar, para falar dessa diferença. Aqui as pessoas em Maués, elas confundem uma questão simples. Nós comemoramos 187 anos de elevação à categoria de município hoje. E a categoria de cidade só ocorreu em 4 de maio de 1896, através da Lei Estadual número 137, de 4 de maio de 1896. Né? Então, nós passamos aí todo o período imperial da Amazônia, até chegar ao período republicano, quando assumiu o governo do estado do Amazonas, o grande governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, considerado pensador, né, que deu feições urbanas para a capital do Amazonas, e ele, através da lei número 137, de 4 de maio de 1896, elevou a antiga sede do município de Luzéia, criada em 1833, à condição de cidade. Né? Então aí, no dia 4 de maio de 1896, a gente comemora a elevação de Maués à condição de cidade. Então, como cidade, Maués tem 124 anos de existência, com a categoria de cidade. Como município, 187 anos. Então existe essa diferença. Né? O município foi criado em 1833, teve autonomia política e a sede administrativa era uma vila, a Vila de Luzéia, que passou a ser cidade somente já quase no finalzinho do século XIX, 1896. Gostaram da história? Eu agradeço a oportunidade aí de vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. É sempre bom contar trechos da história do nosso município para você entender. Né? É conhecimento partilhado.
a todos vocês. Vamos mostrar mais uma vez, Charles, aí o Rio Maués-Açu, a movimentação nessa manhã do dia 25, maravilhosa para você que está nos acompanhando. Ciângela Leão Garcia, parabéns, minha querida cidade. Patrícia Nascimento, muito obrigado, Patrícia. Ciângela, Zilene Trovão, professora lá em Manaus, muito obrigado. Marcivânia, Marinho, parabéns, Maués. Ingrid Pureza, Ana Lavareda, Alcione Silva, Osanete, professora Osanete Aguiar, muito obrigado, professora, forte abraço. Lucianeri, muito obrigado, Luciano. Forte abraço. Nosso amigo Arildo Mendes. Enfim, a todos os nossos internautas, mostrando aí, vamos mais para lá um pouquinho, Charles. Pode pegar a tua câmera para mostrar aqui um trecho que vamos ficar nessa sombrinha que está muito quente, gente. Hoje a mínima vai ficar entre 24 de 32 graus aqui na capital amazonense do Guaraná, que hoje está completando 187 anos de elevação à condição de município. Aí estão mostrando ali trechos ali de um prédio histórico ali, Charles. Pode aproximar um pouquinho a imagem para os nossos internautas. Esse é o prédio da antiga prefeitura, né? Que foi comprado em 1947 pelo então prefeito José Batista Miquiles. Né? Aí foi instalado a prefeitura, a sede do Poder Executivo e do Legislativo, a Câmara Municipal. E este ano ele vai entrar em reforma, né? Pelas informações que temos, já estão inclusive retirando, fazendo a limpeza do edifício, e dentro de alguns dias aí a empresa responsável que vai executar vai estar instalando aí a placa com valores, informando o prazo de entrega. Aí os operários aí da prefeitura estão realizando a limpeza aí desse prédio centenário que tem 118 anos de história, né? Acompanhou aí parte da evolução do município de Maués, né? Era um prédio da família dos italianos Faraco, do senhor Giuseppe Faraco, né, que veio da Itália no início do século XX e construiu esse imponente edifício. Porém, na época do seu Giuseppe Faraco, as portas não eram quadradas, né, nem as janelas não eram quadradas, eram ovais, né, estilo romano, né, com grades importadas da Itália, e foi todo descaracterizado, ficando nesse agora atual, né, nessa fachada atual, mas que anteriormente esse prédio eram portas ovais. E aí foi instalado, né, foi adequado, na verdade, para sediar a sede dos poderes executivo e legislativo do município de Maués. Então, para você que está acompanhando, mais uma vez pode abrir a imagem, Charles, mostrando aí trechos aqui do Rio Maués-Açu, mais uma vez aqui trechos da Rua Tito Leão, Coronel Tito Leão, que também o Tito Leão foi um dos intendentes do município de Maués, isso em 1900, né, que recebeu inclusive o nome de uma das principais ruas, a Rua do Porto, na verdade. O coronel Tito Leão foi intendente municipal entre 1900 até 1904, 1905, se não me falha a memória, né? Ele é filho do coronel governativo José Coelho de Miranda Leão, né? Os Miranda Leão tiveram uma efetiva participação no processo de desenvolvimento do município. O capitão José Rodrigo Coelho de Miranda Leão foi chefe do município, ou seja, intendente do município no período presidente da Câmara do município, isso no ano de 1847. Tem um registro, inclusive, da visita do bispo da Diocese de Belém a Maués em 1847, e segundo esse registro, que a gente encontra nos arquivos da paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui de Maués, o bispo Dom José Afonso de Moraes Torres, ao visitar Luzéia, sede do município do mesmo nome, foi hospedado na residência do chefe do município, que ficava exatamente aqui na Praça da Matriz. O coronel Rodrigo José Coelho de Miranda Leão, né? Ele foi chefe do município, né? Então, muita história. Aqui nessa praça também, em 1835 a 1840, ocorreu a revolta da cabanagem, a entrega, né, das armas de 880 cabanos. Volta aí a imagem aí, Charles, para a Praça da Igreja aqui, novamente. Na Praça da Igreja, Matriz Nossa Senhora da Conceição. Aqui exatamente nessa praça, amigos internautas, ocorreu a rendição de 880 cabanos, né? Em 25 de março de 1840. Uma história também que está registrada no Arquivo Nacional. Nós, assim que somos pesquisadores, tivemos a oportunidade de ler, né, e conhecer
esse registro histórico. É muito importante isso, gente. Então, vamos aí finalizar. Vamos voltar para lá de novo, Charles? Vou voltar aqui novamente. Mais uma vez agradecer a vocês, contando trecho da história. Muito obrigado, a gente vai aproveitar o feriadão, né? Hoje a gente não vai fazer matéria. Inclusive eu até tirei a máscara. Eu peço perdão aos nossos internautas, porque a gente está cobrando que as pessoas usem máscara, mas hoje é um dia especial, é uma ocasião especial para nós e estamos comemorando os 187 anos de elevação de Maués à categoria de município. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço de coração e continue acompanhando todo o trabalho aí, as homenagens nesse dia 25 de junho a esse importante e querido município do estado do Amazonas chamado Maués, a terra do Guaraná. Com informações de Alcinei Pimentel, imagens de Charles Mota. Bom dia, feliz aniversário, Maués.